Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, na minha Bíblia, cada Bíblia tem uma introdução um pouco diferente. Na minha Bíblia está escrito a dedicação do templo. Que templo é esse? É, na verdade, a inauguração daquilo que ficou conhecido como o grande, majestoso Templo de Salomão, que, por sinal, o Bispo Macedo criou uma réplica em São Paulo. Eu tive o privilégio de conhecer. Se você for a São Paulo, vá visitar. E mais especial, na minha opinião, do que o Templo de Salomão, é aquilo que eles chamam de Jardins do Templo. Porque lá no fundo dos Jardins do Templo, você tem o tabernáculo, sabe aquela tenda que tinha na época de Moisés, né? Então tem um sacerdote lá da Universal que vai mostrar para você como é que funcionava, e ele vai vestido de sacerdote. Tem todo o cenário, como se fosse a réplica mesmo, e você se sente como se estivesse no passado. É uma viagem na história e vale muito a pena. Só que você tem que agendar, tem uma taxinha pequena lá, mas vai, porque vale a pena. Então, Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 1, diz o seguinte: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. A gente poderia parar aqui, porque Salomão orou e a glória do Senhor desceu e encheu o templo. Versículo 2. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Então, o rei Salomão e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Versículo 5. O rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois. Vocês ouviram certo. O rei Salomão ofereceu ao Senhor 22.000 bois. Irmão, isso aqui, como diz o caipira, é uma boiada que não acaba mais, né? Mas não foi só isso. Além dos 22.000 bois, ele ofereceu também 120.000 ovelhas. 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Versículo 6. Os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como fizeram os levitas com os seus instrumentos musicais do Senhor, feitos pelo rei Davi, para louvar ao Senhor cantando. E o que eles cantavam era: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas e todo o povo ficava em pé. Versículo 7. Salomão consagrou a parte central do pátio do templo, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava todos os holocaustos, todas as ofertas de cereal e as porções de gordura. Versículo 8. Durante 7 dias, Salomão, com todo o povo de Israel, celebrou a festa, e era uma grande multidão. Ei, Jesus, meus irmãos, como nós somos abençoados por servir a um Deus que gosta de festa, que reúne os seus líderes e diz que nós devemos parar de tempos em tempos para
celebrar a vida. Glória a Deus por isso. Então, era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar. E a festa se prolongou por outros mais 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas. E todos se foram, alegres de coração, jubilosos pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Versículo 11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor em seu próprio palácio, o Senhor apareceu a Salomão de noite. Olha que honra, né? O próprio Senhor apareceu durante a noite para Salomão e disse: Salomão, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Versículo 15: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que forem feitas neste lugar. Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Versículo 17. Começa o alerta da condição para que todas essas bênçãos continuem sobre o povo de Deus. Meus irmãos, tudo na nossa vida é na base da condição. Nós precisamos respeitar as leis para que nós possamos ter liberdade. A gente precisa respeitar as pessoas para que as pessoas também nos respeitem. Então, o Senhor diz, versículo 17: se você andar segundo a minha vontade, ou seja, se você, Salomão, andar segundo a vontade do seu Deus, como fez Davi seu pai, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus mandamentos e às minhas leis, eu firmarei o seu trono conforme a aliança com que eu fiz com Davi seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Versículo 19. Mas se você, Salomão, e aqui a gente pode colocar o nosso nome, eu posso colocar o meu nome, você coloca o seu nome, mas se você se afastar de mim e abandonar os meus decretos e os meus mandamentos que lhes dei, e prestar cultos a outros deuses e adorá-los, eu desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença. Lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei em meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre os povos, e todos os que passarem por esse templo, que agora é imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que fez uma coisa dessas o Senhor a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque esse
povo abandonou o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Meus irmãos, essa palavra também se aplica a nós, porque nós podemos dizer que o Egito da qual o Senhor nos tirou foi o reino das trevas. E nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel e o que aconteceu com esse templo. Exatamente porque o povo de Deus se afastou da vontade do Senhor, de obedecer aos mandamentos do Senhor. Ao longo dos anos, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse Israel e literalmente destruísse todo o templo que foi inaugurado por Salomão nessa ocasião que nós lemos. A história segue, vocês sabem, depois de muito tempo, os judeus conseguem voltar para a sua terra e eles reconstroem esse templo, e foi um templo de Zorobabel, um templo feinho, né, guardado com todo o meu respeito, né, o templo e a atitude de Zorobabel, mas era um templo muito feinho, muito simples perto daquilo que já tinha sido. E por incrível que pareça, um pouco antes de Jesus nascer, foi um perverso e malvado rei Herodes que reconstruiu esse templo e o deixou magnífico como era na época de Jesus. E Jesus disse: sobre esse templo não ficará pedra sobre pedra, anunciando que aquele templo novamente seria destruído. E de fato, no ano 70, novamente, porque o povo de Deus se afastou dos caminhos do Senhor, novamente o templo foi destruído, dessa vez na mão do general Tito, general de Roma. E de lá para cá, como vocês sabem, ele não foi reconstruído, e segundo aquilo que se fala, os judeus têm todas as peças já pré-fabricadas daquilo que é o templo para reconstruir. E por que eles não podem reconstruir? Porque aonde era o templo de Salomão, hoje existe uma mesquita dos muçulmanos. Se eles destruírem aquela mesquita, a guerra mundial é declarada. Então eles precisam que de fato um milagre aconteça para que eles tenham possibilidade de reconstruir aquilo. Mas o nosso tema de hoje é nutrindo a jornada da fé. Esse é o tema do nosso mês. Nós precisamos nutrir a nossa fé ao longo da nossa vida, porque nós passamos por tantos problemas, por tantas lutas, e por vezes a nossa fé ela se enfraquece. E o tema de hoje é a oração. O que é oração? A oração é uma conversa constante com Deus. Então, eu li o capítulo 7 de 2 Crônicas e vou dar fazer uma pequena introdução do que tinha acontecido nos livros anteriores. No capítulo 3 de 2 Crônicas, o que a gente vê ali é que Salomão finalmente dá a ordem para que se comece a construir o templo de Salomão, templo que Davi, o pai dele, queria construir, mas Deus disse que ele não poderia fazer isso porque ele era um homem de sangue. Quem iria construir o templo seria Salomão. Então no capítulo 3 nós temos Salomão dando a ordem para a construção do templo, e no capítulo 4, capítulo seguinte, então, o templo já está construído. Eles estão focados em fazer todos os utensílios, todos os móveis que seriam utilizados, inclusive desses móveis que são, dessas peças que são feitas, que nós temos as taças de ouro, que no futuro será levado por Nabucodonosor, e numa daquelas festas lá, eles resolvem beber daquilo que foi levado desse tempo, e aparece aquela famosa mão misteriosa na parede que traz uma sentença. No capítulo 5,
Finalmente, o templo de Salomão está construído, os utensílios estão todos prontos, os sacerdotes, os levitas estão todos preparados para começar a trabalhar no templo. Então, eles agora vão levar a arca para o templo, e aí tem toda uma preocupação, porque Davi já tinha tido aquele episódio de transportar a arca de uma maneira errada e uma pessoa ter morrido, então eles fazem tudo isso como precisa. No capítulo 6, então, Salomão, já com a arca no templo, tudo preparado, ele então começa a fazer a inauguração. E ele então convoca todo o povo de Israel, e o que ele vai fazer? Ele vai orar, ele vai falar com Deus. Então, no capítulo 6 fala que Salomão, ele se ajoelhou diante de todo o povo e orou pelo povo, pelos estrangeiros, pelos arrependidos e por todas as vezes em que houvesse calamidades, pragas ou guerras, para que Deus atendesse o clamor que fosse feito naquele lugar. E aí então, no capítulo 7, que nós lemos, quando Salomão termina de fazer essa oração, então desce fogo do céu, consome o sacrifício, e a glória do Senhor enche todo o templo. E depois, na sequência, o Senhor apareceu para ele. E aí nós lembramos, da advertência que o Senhor fez, que o povo não poderia se desviar dos caminhos do Senhor de jeito nenhum, e infelizmente isso é o que aconteceu. Então, a oração, meus irmãos, é uma necessidade para nós que somos cristãos. E as grandes pessoas que viveram entre nós, que estão registradas no Antigo Testamento, eram pessoas que também usavam parte do seu tempo para orar. Alguns exemplos rápidos, Abraão, pegando lá de trás, ele orou e intercedeu pelo seu sobrinho Ló, por Sodoma e Gomorra, naquele episódio: Senhor, se tiver 50 lá, o Senhor vai destruir a cidade, se tiver 40, se tiver 35, enfim, Isaac orou por sua esposa que era estéril, Jacó orou por livramento antes de ele reencontrar novamente o seu irmão Esaú. Moisés orava com o Senhor face a face. Essa acho que era a melhor oração que tinha, você conversar face a face com Deus. E ele intercedeu várias vezes pelo povo de Israel. E por vezes, ele, numa situação específica, numa guerra contra os amalequitas, o povo de Deus estava lutando contra os amalequitas e Moisés estava com os braços estendidos para o céu, orando ao Senhor. Enquanto ele estava com os braços estendidos orando, o povo de Deus prevalecia sobre os amalequitas. Quando Moisés se cansava, os inimigos começavam a prevalecer, e aí então Arão e Hur começaram a segurar os braços dele até que eles conseguissem vencer a guerra. A famosa oração de Ana, mãe de Samuel, para que ela pudesse ter filho. Depois também a oração dela de agradecimento. Depois nós temos Samuel orando, intercedendo por todo o povo de Israel e intercedendo inclusive pelo rei Saul, que já tinha sido rejeitado pelo Senhor. Na sequência nós temos depois, obrigado minha irmã, glória a Deus, nós temos Davi, que orou muito. Davi orou porque estava alegre, Davi orou porque estava triste, Davi orou porque estava se sentindo perseguido pelos inimigos, Davi orou quando ele se sentiu indigno de estar próximo do Senhor por causa do pecado dele com Batseba. Davi orou quando ele voltou de uma batalha e a cidade em que ele morava, as famílias de todos os soldados que o acompanhavam, tinham sido atacadas, e por coincidência, novamente pelos amalequitas, e ele orou depois dele chorar até perder todas as suas forças, eles e os seus demais soldados. A Bíblia fala que ele orou ao Senhor, e o Senhor disse que ele deveria perseguir os inimigos, e ele reconquistou tudo aquilo que o inimigo tinha levado, nos lembrando que por vezes o que nos resta é chorar, porque parece que não tem mais saída, não tem mais solução, mas nós temos um Deus que reverte a história. Aleluia, glória a Deus. O próprio Salomão orou pedindo sabedoria, orou pelo povo. O profeta Elias orou para que não chovesse, depois orou para que voltasse a chover.
O profeta Eliseu orou para que o servo dele tivesse os olhos abertos e pudesse ver o exército celestial que os guardava, e a gente precisa de quando em quando que o Senhor abra os nossos olhos para sabermos que nós não estamos sozinhos, porque quando você se sentir sozinho, sozinha, lembre-se do servo de Eliseu que estava achando que não tinha para onde fugir, mas o exército do Senhor estava lá ao lado dele, e a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor e nos livra. E por falar em anjo, nós temos a experiência do rei Ezequias, que o exército da Síria veio para atacá-lo, e seria mais ou menos como se viesse o exército, assim, em termos de proporção, tá, irmãos? Era mais ou menos como se viesse o exército da China para atacar o Paraguai. Não teria a menor possibilidade de luta, né? Seria um massacre. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor enviou a favor do rei Ezequias e do seu povo. O Senhor enviou um único anjo que numa noite entrou no acampamento do exército da Síria e matou 185.000 soldados. Um único anjo. E claro, né, que eles decidiram que eles não iriam mais atacar Israel, e eles então foram embora, e o rei Ezequias e o povo de Deus foi poupado. E é assim também na sua vida, meus irmãos. O apóstolo Pedro diz que o inimigo está ao seu derredor. Sabe o que é o seu derredor? É um pouquinho mais longe do que está ao seu redor, porque ao seu redor está o anjo do Senhor acampado, te protegendo, dizendo: aqui não, Satanás, aqui só se o servo do Senhor der brecha ou se o Senhor permitir. E poucas vezes o Senhor permite, mas a gente dá brecha, né, irmãos? Oh, misericórdia! Que o Senhor nos abra o entendimento para que a gente pare de dar brecha para o inimigo. E, irmãos, sobre oração, nós temos um exemplo muito especial do profeta Daniel. A Bíblia fala no capítulo 10 de Daniel que ele orou, mas ele não obtinha respostas. Quantas vezes você e eu já oramos e a resposta não vem? É evidente que tem a questão do tempo do Senhor. Às vezes a resposta não veio porque a resposta daquela nossa oração pode ser um não e a gente não entendeu, pode ser que seja não é o tempo e a gente não entendeu, mas existem situações que a resposta não vem por causa de uma oposição do inimigo sobre a sua oração. Como que é isso? Capítulo 10 de Daniel, ele orou, a resposta não chegou, e em um determinado dia apareceu um anjo do Senhor diante de Daniel e disse: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender a palavra de Deus e a humilhar-se perante o seu Senhor, as suas orações foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas orações. Ele foi enviado pelo Senhor. Aí ele diz: mas o príncipe do reino da Pérsia, que representa uma potestade do mundo espiritual, né, demoníaco, que ficava naquela região, né, me resistiu durante 21 dias. Porém, eis que o Senhor enviou Miguel, um dos primeiros príncipes do céu, e ele veio para me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, meus irmãos, existem situações em que a sua oração ela não recebe resposta porque tem essa resistência do inferno. E o que você precisa fazer? Você precisa continuar a orar. Nós também temos o exemplo de Jó, que apesar de toda a dor,
de toda a injustiça, daquele luto insuportável pela morte de todos os filhos, apesar de toda aquela dor, ele continuou a orar e a falar com o Senhor. Nós temos o exemplo de Jonas, que mesmo sendo desobediente, tendo sido jogado ao mar, sendo engolido por um animal marinho, dentro do ventre daquele animal marinho, ele orou e o Senhor ouviu a resposta dele. Nós cantamos aqui que não há nada que possa nos afastar do amor do Senhor. Não existe lugar, não existe barreira que possa impedir a sua oração com o Senhor. Tudo o que nós precisamos fazer é nos arrepender, inclinar o nosso coração e clamar por ajuda do Senhor, e essa ajuda vai chegar. Talvez não chegue no tempo que você gostaria, do jeito que você gostaria, mas ela vai chegar. O famoso pastor Billy Graham, ele disse algo que me marca muito. Ele disse que existem 3 coisas que podem mudar o mundo. A primeira delas é a oração. A segunda coisa é a oração. E a terceira coisa é a oração. Mas não é só uma coisa só? É só uma maneira de chamar a atenção das pessoas da importância da oração. Sabe, meus irmãos, a gente vive num tempo em que a gente tem as pessoas que, em termos de política, defendem a direita, aqueles que defendem a esquerda, aqueles que defendem o centro, mas a palavra de Deus diz que a oração é o remédio que cura o coração e restaura a nação. Deus contou para Salomão que o remédio para curar um país, para curar a nação, é o arrependimento. Arrependimento é humildade, porque a gente só vai orar depois que a gente se arrepende, porque se a gente não tem arrependimento, se a gente não tem humildade, a gente não vai pedir ajuda ao Senhor. Deus não disse no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, que nós lemos, Deus não disse lá, se o governo mudar, se o partido político que está no poder mudar, se o presidente do país mudar, se os ministros do STF mudarem, Deus disse, se o meu povo mudar, se o meu povo se humilhar e orar. O que muda uma nação não é a força física, é o arrependimento que vem do povo de Deus. O poder da transformação não está nos políticos, não está nos juízes, está nos joelhos dobrados dos servos do Senhor. O que cura uma nação é a oração, e para orar a gente precisa converter a nossa vontade à vontade do Senhor. Quando o povo de Deus ora, a nação muda. Quando a igreja ora, o inferno recua. Quando a igreja ora, as famílias, os lares são restaurados. Quando o povo ora, Deus responde. E quando Deus responde, nada permanece da mesma situação. Sabe, meus irmãos, ninguém sai igual depois de um encontro com Deus. E nós precisamos entender que é papel da igreja orar. Mas se o governador que está governando o nosso estado, se eu não gosto, eu não oro por ele. Se o presidente que está governando, que está lá, não foi o que eu elegi, eu não quero orar por ele. Se o senador que está lá não é o que eu gosto, não vou orar por ele. Então, o culpado somos nós, porque a Bíblia fala que nós temos que orar por quem estiver no poder, gostando ou não, porque quando o seu povo se humilhar e orar, o Senhor vai sarar a nossa terra. A Bíblia diz que o Senhor tem o coração dos reis, dos poderosos na sua mão, e Ele inclina o coração desses poderosos para onde Ele quer. Naquele famoso episódio de Moisés no Egito, Deus endureceu o coração
do faraó. E o Senhor revelou para Daniel que é Deus que estabelece reis e é Deus que remove reis. Quando o povo se afasta debaixo das asas do Senhor, ele deixa que esse povo viva a sua própria sorte. Mas quando nós buscamos refúgio debaixo das asas do Altíssimo, o Senhor nos guarda. Ele converte o coração dos políticos, converte o coração dos juízes, ele converte o coração dos empresários. A corrupção acaba, porque aqueles que antes iriam fazer coisas desonestas, agora eles têm a presença do Espírito Santo falando no coração deles que aquilo não é certo, que não é aquela a vontade do Senhor. Mas isso depende da vontade do povo de Deus se humilhar e orar. Quero convidar as irmãs, para voltar para o louvor, que eu já estou encerrando. Então, meus irmãos, o Senhor falou para Salomão que ele responde à oração do seu povo, e o Senhor vai responder à sua oração. Então talvez você já desistiu de orar, você já desistiu de passar algum tempo no seu quarto, ajoelhado à sua cama para falar com Deus, mas o Senhor quer te motivar a voltar a fazer isso, a você voltar a ter mais intimidade com o Senhor. E oração, meus irmãos, não é simplesmente chegar diante de Deus com uma lista como nós normalmente fazemos. Orar é falar com Deus, mas também esperar Ele ouvir aquilo que Ele quer falar conosco, que o Senhor fala. Por isso que o apóstolo Paulo diz: orem sem cessar, orem o tempo todo. É possível ficarmos o dia inteiro no quarto, ajoelhado, orando? Não é possível, nem é isso que o Senhor espera de nós. Mas aonde quer que você estiver, seja no seu trabalho, seja dirigindo, seja no ônibus, aonde você estiver, você pode estar ali em pensamento, falando com o Senhor, intercedendo pela sua casa, intercedendo pela sua família, e pedindo uma direção do Senhor. Então, se você parou de orar porque pensou que Deus não estava ouvindo, você se enganou, porque Deus diz na sua palavra e está dizendo hoje: eu sou o Deus que ouço, eu sou o Deus que respondo, eu sou o Deus que transforma a situação, desde que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias capítulo 29 diz: vocês clamarão a mim, vocês orarão a mim, virão a mim e eu os ouvirei. Ore de novo, meu irmão, ore de novo, minha irmã, clame de novo pela sua casa, clame de novo pelas pessoas que você quer ver o Senhor alcançando, e o Senhor vai alcançá-las, porque o mesmo Deus que respondeu a Salomão é o mesmo Deus que vai responder a você hoje e eternamente, porque Ele não mudou. Então hoje pode ser o dia que o Senhor vai fazer aquele milagre em você. Talvez seja hoje o dia que Deus vai trazer cura a você. Talvez cura física, talvez cura nos seus traumas, talvez cura nos seus complexos, cura naquilo que você acha de não ser a pessoa que Deus gostaria que você fosse. Mas lembre-se daquilo que a palavra do Senhor diz: eu, Senhor, é que sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Então, continue a clamar. Quero convidar você a se levantar, vamos louvar ao Senhor e vamos encerrar o nosso culto com o nosso coração inclinado ao Pai.